Olá, olá, ouvintes do podcast sobre o amor. Amor, o que eu ganho com isso? Nesse episódio muito especial, uma pessoa que eu honro a história dela, honro a vida dela, e eu estou muito honrada de recebê-la, é a Luísa. E, Luísa, quem é você? Já que o Ramushi colocou aqui, em vez de você apresentar a pessoa, pergunta para ela quem é ela. Então, quem é você? Muito bem. Ju, obrigada pelo convite, é uma alegria imensa. Bom, meu nome é Luísa, eu sou filha da Valéria e do Rogério. Eu sou uma mulher que precisou passar por muita dor para reconhecer a força da própria origem e ocupar um lugar, que é o meu lugar. E hoje eu tenho muita alegria e muita honra de ser líder de um grupo de mulheres e um movimento que olha para trás, para o passado, para a origem, para a família, resgata a sua força e constrói, de fato, um futuro que é um futuro de liberdade e um futuro de muito amor. Então, estar aqui falando do amor com você é uma alegria. Eu sou consteladora, sou mentora, sou fundadora do Instituto Ampla, que é um ecossistema de educação que olha para a vida e para as pessoas, não só sobre um aspecto de resultado, de planejamento, mas também, principalmente, olhando para as questões da alma. Então, acho que nós vamos ter uma boa conversa aqui sobre o amor, que também faz parte da minha história, então é uma alegria imensa. Com certeza. Eu acredito que o amor faz parte de todas as histórias. Sim. Independente da dor, do sofrimento, independente do que a pessoa passou e sente hoje, Sim. mas se ela resgatar o amor que existe em todos nós, e existe mesmo, ela Sim. consegue transformar. E a primeira pergunta para você, o que é o amor para você? O amor, para mim, é combustível e caminho. Eu sempre olhei para o amor como um veículo muito profundo realmente de transformação da minha vida. Eu acredito que sem o amor é impossível da gente caminhar. E eu gosto de pensar na metáfora de que o amor é combustível, pensando num carro, por exemplo. Um carro anda sem combustível? Não anda. Um ser humano não anda sem amor. Um ser humano não consegue construir boas relações, não consegue construir negócios, não consegue fazer dinheiro, não consegue fazer nada sem o amor. E caminho, porque eu acredito que bebo muito da filosofia que diz, né, que querendo ou não, o amor é a busca pela beleza, né, pelo bem. Então, que isso tudo também é uma jornada que eu acredito que não tem fim. Eu acho que a gente nunca esgota esse amor. E justamente por ser esse combustível, né, e esse caminho, a gente precisa o tempo todo renovar. Então, eu percebo, sinto e busco esse amor em todos os lugares que eu vou. Eu digo, onde não tem amor, eu não vou ficar. Então, eu acredito que realmente é o que me move. Eu acho que é o que me moveu na minha carreira, para mudar de carreira, porque eu parei de sentir amor no meu trabalho. É o que me fez olhar para as pessoas e perceber que, no fundo, Ju, isso é algo que eu demorei um tempo, mas conduzindo muitos trabalhos das constelações, todas as pessoas, no fundo, elas estão buscando amor. Sim. E quando elas encontram e elas resgatam esse amor, que é esse amor mais essencial, esse amor de origem, né, esse amor crístico também, né? Tem representação mais linda do que o amor de Cristo por nós. De fato, a vida começa a ganhar um novo significado e uma nova dimensão. Então, eu acredito que as pessoas elas ficam mais completas quando elas resgatam esse amor. E você falou da sua trajetória, né, da sua transição de carreira. Quer contar um pouquinho dessa transição? Ai, quero. É muito engraçado que eu vejo que muitas pessoas se identificam com essa história, Sim. né? Então, eu fui advogada há muitos anos, então vim de uma estrutura familiar muito tradicional, daquele script tradicional. Então, você tem uma boa educação, você faz uma faculdade tradicional, clássica, você tem um emprego, vai construir um relacionamento, casa, tem filhos e morre, basicamente. E eu sempre fui indignada. Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu falei pra minha mãe que eu tinha medo do trem passar e eu não pegar. E ela falava 14 assim, anos. 14 anos. Uau. E ela falou, meu Deus, que essa menina, que trem é esse? Que essa menina doida? O que aconteceu? Porque eu tinha um senso de urgência e era quase como se fosse realmente esse movimento e esse impulso por significado que fazia com que eu realmente não aceitasse que a vida fosse só aquilo. Eu tinha 14 anos, nem terminar o colégio eu tinha. Mas acabei seguindo aquele script porque não tinha outras experiências e referências. Vinha de uma família que minha mãe é funcionária pública, meu pai executivo de empresa, na mesma empresa, né, há dezenas de anos. Então,
o risco não combinava com a minha família. A minha família era segurança e estabilidade. Então, Como muitas famílias da nossa geração, da minha geração, da sua geração. Exato. E tinha uma crença, eu acho que na minha família, de que não podia mudar ou que não precisava mudar. Tinha muito aquele, mas pra que vai fazer isso? Ah, pra que vai fazer isso? E eu ficava pensando assim, por que não vai fazer? Então, quando eu fui fazer a faculdade de Direito, veio muito nesse impulso inconsciente, que é o que a gente vê muito no trabalho das constelações, que a gente segue padrões inconscientemente, para manter a regra do jogo da minha família, que era essa segurança e estabilidade. E eu fui uma boa advogada. Eu sempre fui mais briguenta, sempre fui mais expansiva, litigante, só que eu comecei a sentir um vazio no meu coração. Então, por mais que eu estudasse, por mais que eu estivesse super bem empregada, eu trabalhei num dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, cresci no escritório, então eu tinha tudo aquilo que todo mundo achava que era o caminho do sucesso. E eu entendi que aquilo não era para mim. E vem muito ao encontro do amor. Eu não sentia nada. E aí eu sei que tem talvez uma expectativa e uma falsa expectativa de que o trabalho está a serviço de fazer nós nos sentirmos satisfeitos. Que, faça o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. Eu não tenho essa ideia, essa expectativa infantil. Eu acho que trabalho é trabalho sim, a gente precisa assumir uma postura enquanto adultos de trabalho, mas nós precisamos ocupar o nosso lugar de força para que esse trabalho de fato dê frutos. Então, eu identifiquei que a advocacia não era o meu lugar. E mais, eu identifiquei que na advocacia eu continuava honrando um padrão de dor e não de amor. Uau. O próprio Bert Hellinger tem um ensinamento do trabalho das constelações que é o amor que cura e o amor que adoece. Eu vivia um amor que adoecia dentro da advocacia. Por mais que aquilo me fizesse sentir uma certa... um certo poder, porque tem isso nas profissões tradicionais, não era um amor que via. Então, eu estava sempre exausta, sempre chateada. Eu tinha inúmeros sintomas físicos. O cabelo caía, a gastrite, a insônia, o bruxismo. Eu tinha todos os sintomas que mostravam que eu estava fora de lugar. E o meu movimento foi um movimento de esgotamento. Eu não aguentava mais sentir aquilo. E eu buscava, lá que nem a Luísa de 14 anos, esse significado, esse preenchimento. Eu falava, não, a minha vida tem que ser mais que isso. Eu falei, não é possível. Eu ficava indignada. Indignação. Eu ficava indignada. Eu falava, não é possível que a minha vida vai ser só isso. Eu falei, eu não quero ser a pessoa que com 80 anos olha pra trás e fala assim, nossa, mas que vidinha mequetrefe que você viveu. Por mais sucesso. Por mais sucesso, eu acho que é um sucesso superficial e externo. E é um sucesso pro outro. Porque o que é sucesso, se não eu sentir que eu tô no meu lugar fazendo aquilo que eu vim fazer no mundo? E claro, sendo muito bem remunerada, sendo reconhecida, mas não num ponto onde é muito mais pesado. Eu costumo dizer, né, para as minhas mentoradas, para as minhas alunas, como que eu sei se eu tô fora de lugar? Se é mais pesado do que leve, certamente você tá fora do seu lugar. Porque é claro que a responsabilidade inerente do mundo dos adultos vai fazer com que a gente assuma riscos e tenha que fazer determinados compromissos desafiadores. Mas é leve. Tem força, tem alegria, tem energia, tem... Sabe? É como a gente pensa... é divertido. É divertido, né? Então, não é aquilo que te puxa para baixo. Foi a partir daí que eu mergulhei no autoconhecimento. Então, o autoconhecimento salvou minha vida. E eu... Fala de novo. Procurei... Fala pra lá. Autoconhecimento salva a vida. O autoconhecimento salva a minha vida. E salva a vida. Porque enquanto eu não ganho essa consciência de quem eu sou, de onde eu vim, quais são os meus valores, quais são as minhas habilidades, o que de fato eu vim fazer no mundo, qual é a minha força, eu vou viver uma vida inteira olhando para fora, procurando fora, preencher esse vazio que vem dentro. E aí nisso também vem algo importante. Quando eu vou para esse caminho do autoconhecimento, eu também sou convidada a olhar e abrir espaço para que a minha espiritualidade também se desenvolva. Sim. Eu gosto de uma frase, eu tenho uma frase que ela tem rondado a minha vida nos últimos tempos, que é: existe um vazio no coração do homem que só pode ser ocupado por Deus. Sim. E eu acredito muito profundamente nisso. Então, o autoconhecimento fez com que eu pudesse me despedir de todas essas dinâmicas inconscientes que eu vivia, e eu vivia através de relacionamentos desafiadores. Então, eu não conseguia sentir esse amor na relação de casal. Eu não conseguia sentir esse amor de transbordamento, de servir, de contribuição no meu trabalho. Eu não conseguia sentir amor por mim mesma. Eu me sentia insuficiente, eu me sentia incapaz, eu me sentia feia, eu me sentia inadequada.
Então, todo esse amor, que é essa busca desse caminho, desse combustível, de fazer com que a gente caminhe e se torne realmente instrumento da mudança do mundo, porque é isso que a gente tá aqui para isso. Ninguém tá aqui a passeio, nós todos estamos de passagem e no caminho, mas nós todos somos convidados a ser instrumento, dentro das nossas particularidades, né? Eu falo, nem todo mundo vai ter que trabalhar com gente, nem todo mundo vai ter que estar aqui nesse lugar que a gente está, mas todo mundo, sim, tem um convite a esse transbordamento. E esse autoconhecimento fez com que eu realmente pudesse assumir um lugar. E assumindo esse lugar, né? Eu digo que a cereja do bolo desse processo, que durou aí uns 5, 6 anos, foi o trabalho das constelações. E quando eu conheci o trabalho das constelações, eu falei assim, esse aqui é o meu lugar. Eu não sabia, não fazia a menor ideia. Eu fui fazer uma constelação. No dia seguinte, eu me inscrevi no curso de formação. E eu nunca mais parei. E tudo flui, né? Flui. Quando você tá no seu lugar, tudo flui. As portas vão se abrindo. Exatamente. É claro que tem desafio, né? Lógico. A gente vai passar por desafios sempre. Mas eu costumo dizer que a gente sente uma força, que é uma força que faz a gente continuar, a despeito de ainda não estar vendo os frutos. E eu gosto muito da metáfora e do simbolismo da semente. A semente, ela fica um bom tempo na terra, no escuro, sendo cuidada, sendo regada, para que aí, quando ela estiver pronta, ela possa crescer, ela possa ser vista e dar outros frutos. Isso mesmo. Nós vivemos exatamente isso. E eu digo assim, o quão logo nós ouvimos esse chamado, tão logo também nós colheremos esses frutos e veremos os resultados. O que eu sinto profundamente, que muito provavelmente você sente também, a gente vê ou ouço pessoas todos os dias, né? Eu atendo centenas de pessoas, que existe um medo muito profundo. Aí se não der certo. Aí se... E se eu tiver que voltar atrás? Eu digo assim, exato. E qual o problema? Exato, eu falo assim, a vida e o tempo, eles são irrepetíveis. Sim. Né? O rio nunca é o mesmo. E o rio nunca corre para trás. O rio sempre corre para frente. E eu digo, na hora que a gente entra nesse rio e a gente se permite ser conduzido, ser guiado, o simbolismo do boiar no rio é a representação mais clara que eu realmente acredito que é uma das minhas bandeiras, que é uma das coisas que eu realmente incentivo, que é o contrário do controle é confiança. Sim. Enquanto eu não assumo uma postura de confiança na vida, eu não vou viver um resultado extraordinário. Eu vou sempre viver naquele micro resultado que é o que eu acredito que eu controlo, embora eu não controle nada. Né? Ali é aquilo que eu vejo. E todas as centenas de outras coisas que você não vê. E todas as milhares de outras conexões e pessoas que você pode ter na medida em que você assume esse lugar de, bom, eu estou na vida. Eu fui convidado, chamado a fazer algo bom. Eu fui convidado a fazer diferente, usar a minha história, né? A sua história é a sua maior ferramenta de mudança. Não tem como você construir algo diferente para além daquilo que você viveu. E as pessoas acham, né, que eu vou começar algo novo, ela começa do zero, né? Não, você tem toda a sua história. Nossa amiga que trouxe exatamente isso, e é verdade. Ninguém começa do zero. Ninguém começa do zero. Ninguém começa do zero. E eu digo assim, com muita propriedade, porque quando eu fiz a minha transição de carreira, né? E foi uma transição de carreira desafiadora, porque eu saí de uma profissão super tradicional, advogada. Doutora. Eu falo que eu tinha 35 CELAPs, 150 Scarpus coloridos. E eu fui e assumi um lugar de terapeuta de uma abordagem que tem sido massacrada ultimamente. E eu acho que esse é um movimento natural de resistência. Né? Todas as coisas novas sofrem resistência. Acho que tem um ponto importante de postura, né? Todo mercado tem questões desafiadoras, né? Então a gente nem vai entrar... Tem os bons e os... Né? Exato, nem vai entrar nesse mérito, mas eu acredito sinceramente que o mercado seleciona. Né? O mercado seleciona, tem maus profissionais em todos os lugares, mas tem excelentes profissionais também. E eu fui assumir esse lugar e eu tive que enfrentar o desconforto de ser julgada, de ser acusada, às vezes, de perder completamente aquilo que era importante para mim, que era a credibilidade. Então, você não escutou assim, nossa, que pena, era uma advogada tão boa. Eu escutei muito isso. Nossa, mas você é uma dentista tão boa. Também sai de um lugar de doutora para ser terapeuta. Exato. E aí a gente enfrenta algo que é curioso, que eu falei isso numa aula esses dias e foi importante. Quando a gente ingressa dentro desse universo do desenvolvimento pessoal, das terapias, a gente também acessa o campo, né, desse clã, né, dessa turma. E o que isso significa também?
nós nos conectarmos com dores muito primitivas. Então, muitas terapeutas, muitas profissionais da ajuda são consideradas meio bruxas, né? Minhas alunas falam, nossa, parece que você é meio bruxa, tá ouvindo coisa, Esse tá vendo é meu apelido coisa. em casa. E o que acontecia com as bruxas no passado? Sim. Elas eram queimadas. Sim. Então, ninguém quer ser Enforcadas, queimado, sim. né? Então, o que também faz com que muitas mulheres tenham dificuldade de assumir esse papel? Porque nós, sim, somos muito mais leais do que livres, como disse Bert Hellinger. Então, nós trazemos para a nossa vida, muitas vezes, dores e resistências que nem nossas são. Mas como é que a gente sai disso? Com consciência e postura. Então, se eu não ganho essa consciência, o que isso significa? O que assumir esse lugar significa? O que eu perco quando eu assumo esse lugar? Porque a grande verdade é que a gente precisa reconhecer que quando a gente faz processo de mudança, quando a gente assume os nossos lugares em todas as áreas, saúde, finanças, profissional, relacionamento, nós perdemos alguma coisa. Toda escolha que a gente tem. Toda escolha que a gente tem na vida, a gente perde algo. Exato. E aí precisa entender se você consegue lidar. Exato. Se não consegue, vai pra terapia, vai procurar ajuda. Exato. E é o que eu falo, que aí entra justamente a terapia e os processos de crescimento e desenvolvimento e os profissionais da ajuda, para quê? Para aumentarem o repertório e os recursos internos e externos, para minimamente garantir na vida aquilo que é inegociável. Mas precisa entender também, eu vou perder. Eu demorei, Ju, anos para conseguir colocar em ficha de... Sabe ficha de inscrição? Você vai no laboratório. Profissão. O que você coloca? Hoje em dia eu coloco empresária. Porque eu tô ali, né, liderando o movimento, tenho um funcionário, né? Então, assim, hoje em dia, como fundadora do Instituto Amplo, eu coloco empresária. Mas o primeiro dia que eu coloquei terapeuta, eu chorei. Imagina. Por quê? Porque é assumir um lugar. E esse assumir o lugar exige nosso risco. Sim. E o risco, inevitavelmente, confronta a lei sistêmica do pertencimento. Então, todos nós buscamos pertencimento. E o que é o pertencimento, em outras palavras, senão a busca inconsciente pelo amor? Sim. A validação, a aprovação, ou agora você faz parte. Então, o quanto de resistência que eu vejo as pessoas vivendo e até de infelicidade e insucesso, porque ainda estão buscando aquele amor da mãe, aquele amor do pai. E aí não fazem por quê? Quando eu faço isso, quando eu assumo esse meu lugar de terapeuta, quando eu encerro um relacionamento de anos, quando eu decido mudar de país, eu corro o risco de perder o amor daqueles que me deram a vida. E ninguém vai fazer esse movimento conscientemente. Ninguém vai decidir fazer isso. Mas então, perde? Claro que não. Bom. Claro que não. Sim. Justamente por isso que é um movimento inconsciente. E eu falo que... Bom, vou puxar o peixe pro meu lado, né? Sim. Obviamente. Que o trabalho das constelações salvou minha vida, sim, né? Então, sim. eu gosto de dizer. É exatamente aí que entra a consciência sistêmica. Porque quando eu ganho a consciência que todo aquele desconforto que eu sentia, aquela culpa, Ju, as pessoas sentem culpa de prosperar. Sim. As pessoas sentem culpa de viver bons relacionamentos. Eu falo que assim, é aquele sussurro do mau presságio. De ser feliz. De ser feliz. Parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu falei, esse sussurro do mau presságio nada mais é do que a consciência sistêmica. Do que a consciência do seu clã, que é a regra do seu jogo, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, ainda assim, epa, aqui ninguém é feliz no amor. Aqui ninguém prospera financeiramente. Tá maluca? Então, essa culpa, na verdade, é um desejo inconsciente de se livrar daquilo que conscientemente você deseja. Então, no amor, nessas dinâmicas acontecem da mesma forma. Então, quando inconscientemente eu acredito que posso perder o amor dos meus pais, não faço. Por mais que eu diga que quero. Por mais que a minha mente diz que quer. Aí, sabe onde é que entra? Aqui, as pessoas assim, não sei o que acontece, mas eu procrastino. Por que será que eu procrastino? Eu quero muito fazer transição de carreira. Eu falo assim, nossa, eu quero muito fazer transição de carreira, eu quero assumir meu lugar como terapeuta, mas eu procrastino, por que será? Eu falei, porque você é muito mais leal que livre. Qual é a história da sua família sobre o sucesso profissional? Qual é a história da sua família sobre o amor? Muito mais leal que livre. Essa frase eu vou levar. Essa é uma das minhas guias. Quando eu li essa frase, eu li todos os livros do Bert, né? Sou meio louca. Eu fiquei chocada, assim, eu fiquei uns 3 dias realmente meditando nela, porque eu disse assim, cara, nós vivemos uma vida inteira, Ju, acreditando que querer é poder. E não é. Porque querer é a primeira etapa. Só que para acessar esse poder, eu vou precisar me desenvolver. Não é automático. E dói, né? E dói. E faz a gente enfrentar esse tanto de desconforto, esse tanto de culpa.
Eu disse pra uma amiga minha esses dias que quando eu comecei a me relacionar com meu noivo, eu fazia de tudo pra ele ir embora. Eu criava caso, assim, sabe, assim, picuinha, Sim. pra ele ir embora, porque era quase como se eu não tivesse autorização de viver um amor leve. Como se eu não tivesse permissão pra viver um amor tranquilo. Pra mim, precisava ser aquele negócio do risco, da sedução. E aí, de alguma forma, o que mais me assombrou, a dor que mais me assombrou era a rejeição. Mas, de certa forma, eu causava situações. Eu me colocava nesse lugar. E quando eu entendi que aquilo era uma forma de eu me manter muito mais leal que livre, o que eu comecei a fazer? Não é que eu fiquei lá presa nas dinâmicas inconscientes, não. Eu comecei a desenvolver postura. Então, a culpa vem, o desconforto vem. Aí, epa, Luísa, volta pra cá. Você não precisa mais manter um padrão. Só que esse processo, né, Ju? A consciência dói, porque escancara. Exatamente. O professor de constelação, ele fala... Muitas vezes, a gente tem que ter a consciência pesada. É nesse lugar, é assim que a gente vai crescer. Porque se você não tiver a consciência pesada, você vai ser leal. Exato. Né? Então, assim, só que as pessoas escolhem ter a consciência leve. Exato. E o que é mais desafiador nesse ponto é as pessoas entenderem que consciência pesada e consciência leve não é aquilo que o senso comum mostra. É isso. Então, a gente acredita que... Foi muito difícil escutar isso, né? E foi muito difícil entender. Queria que você trouxesse um pouquinho. A gente acredita... Eu digo assim, o pensamento sistêmico e as constelações são a contramão da lógica cartesiana. Então, a gente aprendeu. 1 mais 1 é 2. Consciência pesada acontece quando você faz uma coisa errada. Sim, consciência leve acontece quando você faz uma coisa boa. Para nós, não é assim que as coisas funcionam. E para nós, eu brinco, né? Nós da constelação, é a nossa hashtag, é compreender que quando a gente fala a respeito de uma má consciência, né, dessa consciência pesada, nós não estamos falando de bom e mal, certo e errado do ponto de vista moral. Sim. Então não é, você cometeu um crime, você está vivendo uma consciência pesada. Você fez o bem para alguém, você está vivendo uma consciência leve. Não é esse paradigma que a gente vive. Dentro do trabalho das constelações, é possível perceber isso empiricamente. Eu falo assim, cara, é só a gente olhar para nós mesmas. Eu fico de consciência leve quando eu mantenho um padrão familiar. Sim. E eu fico com a consciência pesada, com essa culpa, com essa resistência, quando eu entro dentro de uma esfera ou de uma possibilidade de mudança desse padrão. Então, veja, o que aconteceu quando eu comecei a me relacionar afetivamente no primeiro relacionamento saudável, de fato, que eu consegui viver. Eu comecei a sentir um desconforto, porque aquela não era a regra do jogo da minha família, não era o padrão da minha família. O padrão da minha família eram relacionamentos ruins. Relacionamentos difíceis, relacionamentos onde existia muito sofrimento, principalmente das mulheres, mulheres caladas, mulheres tolhidas, mulheres que não tiveram escolha, mulheres que foram traídas. Então, o meu inconsciente familiar era, aqui as mulheres não vivem um amor saudável. E é assim que eu vou viver. E é assim que eu vou viver. Por mais que fosse ruim, quando eu estava vivendo esses amores muito loucos e não saudáveis, eu ficava bem. Existia uma parte de mim que ficava confortável na dor. E aí, o que acontece? Todo mundo, eu desejo um relacionamento saudável, eu quero crescer, eu quero ter uma família, eu sempre fui louca para ter filho. E como é que eu vou viver um relacionamento dentro dessa regra? Então, quando eu comecei a viver um relacionamento, eu comecei a sentir mais conforto do que eu sentia quando eu vivia os relacionamentos difíceis. Eu falava, o que é isso, gente? O que tá acontecendo? Foi aí que eu entendi que essa culpa, essa sensação de estar fazendo alguma coisa errada, ou de que alguma coisa está fora de lugar, nada mais é do que um sussurro aí do seu sistema, de que você tem a chance de fazer diferente. Eu digo assim, sentiu desconforto? Agradeça que você está no caminho certo. Então, e aí o que fazer? Suportar o desconforto, atravessar o desconforto. O próprio Bert Hellinger dizia, né, como que eu passo por um processo de desafio na vida, atravessando a dor. Não é anestesiando a dor, não é ignorando a dor, não é tentando eliminar a dor. Porque também tem isso. As pessoas querem eliminar. Quero me livrar. Me livrar. Eu sempre digo assim, se você tem o desejo de eliminar ou expulsar qualquer coisa na sua vida, pare. Respira fundo, vamos lá. Tudo aquilo que eu quero excluir, apodera-se de mim, ponto. Ou seja, se torna o meu... O que eu resisto persiste. Exato. Então, não adianta a gente querer se livrar. Porque quanto antes a gente se apazigua na ideia de que a gente não vai se livrar de nada,
mas que a gente precisa transformar, mais rápido os processos são. Então, sentiu o desconforto, atravessa o desconforto. Sentiu a dor, atravessa a dor. Eu digo, a gente não vai morrer por causa disso, né? A gente não vai chegar no limite por causa disso. Mas é o caminho, e é o único caminho para a gente, de fato, mudar esses padrões que são mais enraizados da nossa família. Caso contrário, acontece muito das pessoas falarem assim, ai, não sei o que aconteceu, de novo eu vivi uma situação como essa, de novo eu vivi uma situação como aquela. O que é isso? Talvez eu não tenha suportado esse desconforto o tempo suficiente para começar a sair desses efeitos. E começar a viver uma nova realidade, começar a viver um novo paradigma. E isso é um orar e vigiar eterno, Ju. Não tem como, assim. Eu digo que eu sei que existe uma expectativa das pessoas. Isso seria tipo assim, eu já trabalhei isso em terapia, em constelação, e por que voltou? Exato, não. Você escuta muito isso? Ou assim, tomei meus pais. Aí eu, tomou não, querida. Ainda não. Porque é um processo. Porque os nossos desafios, eles vêm para nos testar. Eu digo que você pode saber, se você está próximo a fazer uma grande mudança na sua vida, ou na iminência de acessar um ambiente, um lugar, uma oportunidade que realmente tem um potencial de transformação, você pode saber que o desconforto vai redobrar, que as provações vão redobrar, que os desafios vão redobrar. Por quê? Porque o preço da vida é alto. Sim. E a gente precisa ter ousadia para pagar. Porque eu digo que pensa em toda a história dos nossos ancestrais, né? Quantas pessoas precisaram viver, sofrer, perder dinheiro, perder relacionamento, perder as próprias vidas, perder pessoas muito próximas, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Isso é uma conta muito simples. Eu digo que há 2, 3, 4 gerações não tinha remédio. Quando as pessoas ficavam doentes, elas morriam. Então, muitas pessoas morreram precocemente para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E quantos e tantos de nós continuam olhando para a vida como se a vida devesse algo? Quem deve para a vida somos nós. Então, eu preciso me colocar na vida como alguém que assume o próprio lugar e diz, vida, eu vou fazer algo bom com o que eu recebi. Isso muda tudo. E esse é o ponto principal e o primeiro ponto ali, né? De olhar para a vida. Exato. Né? E as pessoas não olham para a vida. Exato. Mas eu acredito que isso também é um resultado sistêmico, também acho que é. Porque é mais fácil a gente olhar para o que a gente não tem. Porque aí a gente se escora nisso. Fala, né? As vítimas, elas têm inúmeras histórias, inúmeras justificativas para os próprios desafios. Assumir o lugar e dizer, bom, a minha vida é minha, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso fazer algo bom. E abandonar as histórias exige de mim uma postura adulta que vai também precisar olhar para a vida e reconhecer que talvez não tenha feito o suficiente para ter o resultado. E como é que é? Né? A gente lidar às vezes, com o fato de que tem que fazer um pouco mais e tem que olhar para a vida e dizer assim, bom, eu estou entregando o suficiente e eu não, definitivamente eu não sou do time do trabalho enquanto eles dormem, sabe assim, acordo 5 horas da manhã e tomo banho gelado. Aí eu falo assim, gente do céu, nossos ancestrais já passaram perrengue o suficiente pra gente ficar tomando banho gelado. Não, pelo amor de Deus, tinha gente lá que precisa tomar banho gelado porque não tinha banho quente, eu vou tomar só banho quente, vocês me desculpem, não quero saber se é bom ou se não é, mas não sou desse time. Mas eu realmente acredito que nós estamos sendo convidados, e eu acho que essa geração mais nova que tá vindo precisa desse chacoalhão de, vamos, a vida não vai ficar esperando, não. Né? Aí não precisa estudar, não precisa fazer faculdade, não precisa... Não, tá bom, não, em tese não precisa mesmo, sim, mas precisa estar a serviço da vida. Precisa se colocar na vida. Porque a vida tem um preço alto, né? Então eu acho que a gente precisa... reconhecer essa força e olhar para essa vida. Então, a vida em si, ela já é suficiente. A vida, e com tudo que a gente recebeu, que pode ter sido um monte de coisa ruim, e isso é importante também da gente ressaltar, que nós não estamos excluindo situações difíceis. As pessoas vivem muita dor. As pessoas vivem muitos desafios. Existem histórias de profundo trauma mesmo, de negligência, de desamparo. Isso não é ignorado, de jeito nenhum. Mas na medida em que a gente não pode voltar no passado e mudar aquilo que foi, a gente precisa olhar para o presente e reconhecer aquilo que a gente pode fazer agora. Para construir o futuro. Para construir, exato, exatamente. Mas muitas pessoas ainda ficam ali sentadas naquele trauma, sentadas naquela dor, e não conseguem construir.
exato. Porque querendo ou não é um escudo, né? E aí eu digo que esse escudo, ele protege em parte um lugar de acessar um lugar de profunda dor, mas ele também bloqueia tudo de bom. Bloqueia tudo de bom. Ele bloqueia tudo de bom. Então, Sim. quando eu tô fechada, quando eu tô muito presa nas histórias do passado, quando eu tô ainda muito magoada, eu estou olhando pra minha vida e dizendo, eu não aceito e eu não concordo com o que foi. E quando eu não concordo com a vida como ela é, a vida diz, bom, então tá bom, então você vai ficar aí, porque eu não Sim. tenho mais nada pra te entregar, Exato. por enquanto. Né? Só que na mesma forma que eu me protejo um pouco de acessar mais uma vez, talvez aquela dor mais primitiva, eu também me bloqueio de acessar o amor, Sim. de acessar a realização, de acessar a paz, de acessar, né, esse transbordar que a gente Essa vive. prosperidade, abundância, né? Exato, exato. E aí sempre vai ficar com aquela sensação de falta. Sempre vai vazio. ficar com aquela sensação de vazio. Exato. E você falou do amor, né? O amor que cura, o amor que adoece. Você acredita que o amor pode transformar as pessoas? Completamente. Completamente. E eu digo mais, eu acredito que é só o amor que pode transformar as pessoas. Porque eu sei que existe muito, né, a bandeira do vai fazer Sim. vai fazer a raiva, Sim. vai. Mas no fundo, aquilo que sustenta a mudança é o amor. É nós reconhecermos esse amor. E nos reconhecermos amadas, né, Ju? Eu digo que dentro dessa minha jornada aí, principalmente nos últimos 2 anos, que eu fui... Eu acho que a espiritualidade me convidou, né? Assim, me trouxe de volta. Eu tive um episódio de um aborto espontâneo, que mesmo sendo consteladora, tendo trabalhado com muitas Sim. mulheres com perdas gestacionais, quando eu vivi a minha perda gestacional, eu percebi que tudo aquilo que eu sabia não era resposta para nada. E o vazio profundo que eu senti no meu coração só foi preenchido por Deus. E foi nesses 12 meses com um relacionamento profundo com Deus que eu percebi o que é ser amada. Sim. E esse ser amada nada tem a ver com algo que alguém te dá. Não. Mas é o que você reconhece já em si mesmo, sabe? Então, esse reconhecer ser amada eu juro por Deus, a sensação que eu tive, Sim, que é sim. quase como se algo tivesse aberto, assim, sabe? E transformado E completamente. é físico mesmo. É A gente físico. tem uma sensação mesmo física até. É físico. Então, eu não só acredito, como é o que eu mais defendo, que é o amor que vai transformar as pessoas. E elas entenderem e reconhecerem o quanto que elas também já são amadas, sabe? No princípio e no fim. Amadas, escolhidas, sabe? Abençoadas. E o quanto que esse amor... E nós reconhecermos isso também permite que nós sejamos veículos desse amor. Sim. E aí quando... E é esse o chamado. né? Né? Eu acho que esse é o chamado. Exato. Da gente se sentir amada, ser amada, se amar e se colocar como um canal de amor também, de transformação. Total. E aí que a nossa história acaba sendo a grande referência, né, para as pessoas. Eu recebo muitos relatos de pessoas, nossa, eu me inspiro muito na sua história, eu vejo a sua história, eu me identifico muito. Então eu digo, se eu vivi o que eu vivi, e eu passei pelo que eu passei, qualquer um pode passar. Exatamente. Então, é claro que cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter o seu jeito. Mas não tem como a gente transformar nada na nossa vida no braço, na força e na raiva. No ódio, né? Tem as pessoas falam assim, eu vou na força do força ódio. Eu falo assim, não vai dar certo. Não vai. Eu gosto de uma frase que é, aquilo que é forçado não tem força. Então, se eu preciso forçar muito o tempo todo para as coisas acontecerem, uma hora eu vou entrar em exaustão. Né? Então, aí é esse lugar do dar 3 passos para trás. E esse reconhecimento desse amor essencial. Né? É claro que a jornada da espiritualidade ajuda muito. E essa compreensão desse amor também da mãe, o amor do pai, né? Que eu vejo muitos adultos ainda com infinitas dificuldades, porque estão buscando e estão projetando nas pessoas, no trabalho, nos relacionamentos, o amor que não receberam, não aceitaram e não reconheceram do pai e da mãe. Talvez não reconheceram, né? Porque receber em 1 segundo de... Ele recebeu. Exato, porque senão sobreviveria, senão não estaria aqui. Exato. E aí, mas aí é o ponto da visão, né? Sim, o quanto que muitas pessoas, em razão das suas dores, em razão dos seus traumas. Então, por exemplo, centenas de vezes eu já recebi mulheres dizendo que não tinham pai, por exemplo. Aí eu falei assim, você tem que ser estudada, tá? Vamos lá, você tem que ser estudada pela ciência, porque não existe um ser humano na Terra ainda que não tenha pai nem mãe.
Eu falei, você pode não ter tido contato, e isso é uma pena. Claro, isso é difícil, óbvio, mas teve. E se tudo aquilo que eu rejeito e excluo apodera-se de mim, essa falta também. Sim. Então, esse processo de olhar para essas histórias difíceis e também conseguir reconhecer amor, ainda que não seja um amor de afeto. Porque eu acho que as pessoas também têm uma visão muito de que o amor é cuidado, de que o amor é amparo, de que o amor é afeto. Isso tem uma explicação, né, até. Né? As crianças, elas reconhecem o amor a partir do cuidado, do afeto, da segurança, né, do amparo. Então, o amor é isso. Só que não é só isso. Não é só isso. Então, existe amor maior do que a disponibilidade de passar a vida adiante? Sim. Que foi o que os nossos pais fizeram. E se a gente conseguir reconhecer que aquilo que eles me deram enquanto vida é a representação do amor maior e profundo que eles poderiam ter com qualquer ser humano nessa terra, eu já começo a perceber que a minha vida é suficiente e que eu já tenho esse amor. Aí vira a chave, né? Aí tudo muda. Tudo muda. E eu falo de um lugar de uma pessoa que precisou fazer muito esse processo de reconexão desse amor do pai mesmo. E que é o amor que vincula com o relacionamento de casal para as mulheres. As mulheres que não se sentiram amadas pelo pai, elas vão sentir mais dificuldade de confiar nos homens. Elas vão sentir mais dificuldade de se entregar. Elas vão sentir mais dificuldade até de se posicionar. E atrai pessoas indisponíveis? Total. Os indisponíveis, eles se atraem, né? Então, eu nunca me relaciono com uma pessoa que não ressoa com as minhas questões. Entendi. Então, se ela atrai indisponível, é porque ela está indisponível. Com certeza absoluta. E tem algo mais, que é o mais desafiador. A maioria das pessoas casadas estão indisponíveis. Não é porque aí quebra um pouco aquela expectativa. Ah, não, mas eu tô casada. Não significa nada. Porque a disponibilidade, ela é um processo muito mais profundo de realmente estar aberto para aquela relação. De realmente estar presente naquela relação. Eu falo que simbolicamente é como se a pessoa estivesse junto mas olhando para trás. Sim. Né? Um ou outro, ou os dois. Às vezes um mais, outro menos. Mas é óbvio. Então, uma mulher que tem essa dor do pai vai invariavelmente atrair um homem que tem uma dor da mãe, por exemplo. E aí eles se juntam. É aquele match perfeito que não é perfeito, né? Uhum. Mas é uma dinâmica que a gente vê muito. E aí, o que acontece também nessa história? Quando um deles resolve começar a fazer mudança, aí a treta pega. Aí pega, né? Aí pega. Porque ou pode ser o convite para o restauro de uma relação onde os dois passam a se olhar e olhar para frente, ou é o início do término. Porque essa mudança de sair de estado de indisponibilidade afetiva que a gente fala para um estado de disponibilidade é um processo que exige muito de nós internamente. Muito. E enfrentar toda essa culpa, todo esse desconforto, de sair desses padrões, de reconhecer que já é amada. Então, olham quantas camadas. Aí, às vezes, as pessoas vêm assim pra mim. O que eu tenho que fazer em termos práticos para viver um bom relacionamento? Eu falo, amada, puxa essa cadeira aqui, ó, senta, vamos conversar um pouquinho. Não é assim, né? Não é. Porque também eu acho que tem essa ideia de que é algo passo a passo, sabe? 3 passos de sedução. Então, eu falei, olha, infelizmente nessa área realmente eu não vou entrar. E porque a gente precisa entender também, né? O relacionamento de casal, essa construção desse amor de casal, ele é o ápice da nossa vida. Por que ele é o ápice da nossa vida? Porque é a única relação que é capaz de passar a vida adiante. Nossa, verdade. Não tinha pensado nisso. Mas quando a pessoa escolhe não ter essa vida? Eu digo que nada em si é um problema, né? Nada em si é um problema. O que a gente precisa reconhecer é o panorama, né? Então, assim, qual que é o panorama que essa pessoa está inserida? Porque, via de regra, Ju, eu percebo o seguinte, nós somos seres relacionais. Sim. O ser humano precisa de conexão entre si para se desenvolver, inclusive, psiquicamente. Sim. Eu me desenvolvo psiquicamente, inclusive o meu cérebro trabalha melhor, né? Atua melhor, os neurônios atuam melhores quando eu tenho e construo boas relações, quando eu construo vínculos de afeto, de confiança. Então, olhando num aspecto biológico, né, entre aspas aqui, todo ser humano vai buscar, em algum momento, essas conexões. É claro que as experiências negativas vão fazendo com que as pessoas passem a construir uma narrativa de que, eu escolhi que eu não vou viver uma relação. Mas se essa escolha foi baseada em evitação, Entendi. tem algo que talvez
Não que eu falo assim, precisa resolver, é um problema. De novo, nada em si é um problema. Mas existe paz nessa decisão? Porque aí a gente volta para o que a gente conversou lá no começo. Como que eu sei que é uma boa decisão, né? É uma decisão que, ou é uma relação que te traz mais leveza do que peso. Não o tempo todo, porque, né, de novo, tem os desafios. Mas qual é esse panorama? Tem paz nessa decisão? Ou ela foi uma decisão motivada em evitar sentir dor? Fuga da dor. Fuga, ou não quero mais viver isso de novo? Porque normalmente o que eu percebo, principalmente em mulheres, é isso. As mulheres que decidiram não construir mais relações e se abrir mais para o amor, elas o fazem justamente porque tiveram experiências muito ruins que causaram muita dor e falam assim, cara, eu prefiro ficar aqui no meu lugar. É porque eu escuto dessa nova geração, né? Então, assim, de 25 para cá, de 30 para cá, que não querem construir família, não querem casar, que querem ter só os amigos. É muito nítido. E eu, pessoalmente, acho perigoso até. Porque a gente está falando da geração que vai garantir que as coisas continuem. Mas eu ainda acredito que é um pouco... É muito moda, cultura eu acho que deles Eu acho que talvez da geração em si, sem nenhum tipo de julgamento, uma geração é melhor que a outra, nem nada. Mas eu acho que é uma construção mesmo. Sabe? De talvez um olhar mais para uma outra área da vida. Eu digo que essa geração mais nova, eu tenho um pouco de contato com essa geração mais nova, porque eu tenho uma irmã mais nova, né? Do segundo relacionamento do meu pai. E eu digo que é uma geração, e eu vejo por ela, né? Ela é minha referência, não estou generalizando, não. Que suporta muito pouco desconforto. Sim. Eles toleram muito pouco desconforto. Então, tá buscando muito qualidade de vida, estilo de vida, bem-estar, né? Essa parte que é uma parte do desfrutar importante, mas que ela tem um tempo, né? Pra acontecer. A gente sabe que tem um tempo. Eu tava, inclusive, conversando com o meu noivo esses dias que o desafio que é trabalhar, né? Estar em um ambiente de trabalho muito de uma geração que está buscando só a qualidade de vida. Então, só aceita o trabalho que é home office, né? Só que não tem regras, tem dificuldade de reconhecer que a hierarquia, principalmente dentro de uma estrutura empresarial, ela é importante, inclusive, para garantir que o trabalho continue. E eu acho que isso é um resultado, eu acho que isso é um efeito mesmo, sabe? Das gerações. Mas me parece que, eu acho que chega uma hora até que o relógio biológico, sabe? Ele dá uma tocadinha ali. Aí cai a ficha e fala o que eu fiz. Exato. Mas me preocupa, assim, até do ponto de vista social, porque a família é o veículo da vida, né? Assim, da vida passar adiante. E sem nenhum... sem colocar na caixa, assim, o que é família, né? Assim, a constituição da família, mas dessas relações, da construção dessas relações. Então, mas eu acredito que isso é algo que... vamos ver daqui a uns anos. Exato. E o nome do podcast é Amor, o que eu ganho com isso? A gente ganha com amor? A gente ganha vida, a gente ganha tudo. A gente ganha significado, a gente ganha... eu acho que a gente ganha uma nova dimensão, Ju. Eu acho que a gente ganha muito com o amor. A gente ganha muito com o amor. Sem o amor a gente perde, né? A gente perde energia, a gente perde saúde, a gente perde relacionamentos, a gente perde conexões. Eu acho que o amor, ele é a direção que todos nós devíamos olhar. E essa tem que ser uma boa busca, sabe? Eu vivo amor... Onde eu tô, eu passo amor. Eu sou a pessoa que é capaz de entrar num ambiente e propagar esse amor. Isso é fantástico. Eu acordo todos os dias com essa intenção. Eu acho que tudo é intenção, né? Total. E essa intenção de o que eu vou levar, por onde eu passar, não importa onde. Exato. Né? Não importa. Eu quero deixar o ambiente melhor quando eu passar. Exatamente. Né? Através do amor, da alegria, Exatamente. Do que for. E aí eu acho que isso tem que ser um compromisso. Sim, diário. Acho que tem que ser um compromisso de se tornar um veículo de tudo isso que a gente quer e principalmente desse amor, porque quando tem o amor, a sensação que eu tenho é essa, quando tem o amor, tem todo o resto. Então, onde tem amor tem alegria, onde tem amor tem entusiasmo, onde tem amor tem potência, tem prosperidade, tem fluidez, tem abundância, tem leveza. Então, quando não tem esse amor, falta tudo isso. Então, que de fato nós sejamos esse instrumento de, por onde nós passarmos, nós sermos lembradas pelo amor que a gente
é e pelo amor que a gente deixou. Lindo, lindo demais. E tem algum exercício que a gente pode fazer para resgatar, para... Se você sentir... Eu acho que tem. Pode fazer? Podemos, vamos lá? Coisas importantes, né? Quem nunca fez exercício sistêmico, se você tá dirigindo, se você tá ouvindo isso aí em algum lugar, não faça. Espere, dê um pause. Espere, dê um pause. Um bom jeito da gente fazer um exercício sistêmico é a gente conseguir sentar. Eu falo que não é para deitar, porque se deita a gente dorme, né? Senta de uma forma confortável, não confortável o suficiente pra gente dormir. Fecha os olhos. Inspira bem profundamente pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Inspira profundamente pelo nariz. Solta pela boca. Devagar e amorosamente permita que o seu corpo e a sua alma estejam aqui presentes, para que você possa sentir, resgatar ou ativar esse grande amor que sempre existiu e existe disponível para você aqui agora. E se você puder, se você tiver a chance, coloca as palmas das suas mãos no seu coração. Sentindo as batidas do seu coração, você vai perceber que sempre existem duas batidas e que elas representam simbolicamente o seu pai e a sua mãe em você. Pai e mãe. Pai e mãe. Te deram o que puderam com o que tiveram. Fizeram o que puderam com o que tinham disponível. Foram os melhores e perfeitos, porque te deram o que você tem de mais valioso, que é a sua vida. E que talvez seja o momento de baixar a guarda, tirar as armaduras, permitir que flua através de você e do seu coração esse amor essencial. Bem. E para além disso, como aquele que sustenta e garante que tudo esteja aqui, o amor do Criador. O amor de Deus representado em cada uma das suas células, pensamentos, emoções, vivências. E que você autorize e permita que essa presença se instale aí também, como um grande combustível. Inspira bem profundamente pelo nariz. Solta pela boca bem devagar. Mais uma vez. Devagar e amorosamente. Pode abrir os seus olhos, fazer os movimentos que seu corpo pede. Voltar para cá. Que lindo, muito emocionante. Muito, muito. Eu tive na infância e tenho os pais muito, muito, muito amorosos, né? Então eu posso dizer que eu sou uma privilegiada, sim. E toda vez que, mesmo assim, que falo em pai e mãe, eu me emociono. Muito, né? Muito. É a nossa ponte, o nosso combustível. Sem eles a gente não poderia estar aqui. Então eu realmente acredito que é essa jornada de reconexão mesmo com os nossos pais e com esse amor essencial que faz com que nós possamos estar aqui presentes de uma forma mais autêntica, né, Ju? De uma forma mais... de uma forma mais leve mesmo. Eu digo que nenhum ser humano está aqui para ser infeliz. Nós estamos aqui para viver mais, para viver além, para viver prosperidade, para viver abundância. Não vai ser o mesmo caminho para todo mundo, mas todos os caminhos estão disponíveis. Exato. E a gente tem que decidir caminhar. Exato. Quero agradecer a sua presença, passou rápido demais. Nossa, já tenho o convite para um próximo, Sim. falar de prosperidade e abundância, Vamos, que eu amo certeza. te escutar falar Com sobre certeza. dinheiro,
né? Eu amo. Eu sei, eu amo. te acompanho e faço seus exercícios através, né, do Instagram, depois eu vou deixar aqui. Quero agradecer a presença de todos aqui, Muito vocês que obrigada. ficaram até agora, um presente à Luísa, um presente a esse exercício sistêmico e falando sobre amor. E agora eu vou deixar aqui um amor, meu amor, em forma de um quartzo rosa para Que você, de lindo. agradecimento. Obrigada, Ju. Eu recebo com muita alegria. Agradeço todos que estiveram aqui com a gente. Foi uma alegria. Saibam que todos vocês têm um lugar no meu coração, mesmo sem conhecer, e que esse coração realmente simboliza o meu carinho e a minha gratidão. Muito obrigada. Tenho muito orgulho de ver onde você chegou. Acompanhei toda a sua trajetória. E conte comigo sempre, lado a lado, ombro a ombro. É isso aí, gratidão. Obrigada. Gratidão e até o próximo episódio.